Faça elevar o cosmo no seu coração. Salve, salve galera, tudo na paz? Sou Flávio Bueno e vamos lá. Brasil 2, Japão 1. Aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil vira pela oitava vez na sua história um jogo de eliminatória, de fase eliminatória da Copa do Mundo, né? Brasil nas oitavas de final, né, depois de um jogo bom. É isso mesmo, eu achei que a seleção brasileira fez um jogo bom, tá? Dois tempos distintos do ponto de vista tático, mas não do ponto de vista técnico. Eu vou explicar um pouco disso, tá? Mas estamos classificados para enfrentar os Vikings, né? Para enfrentar a Noruega de Odegaard e de Haaland, né? É um time bom, tá? É um time bem armado, sobretudo do ponto de vista ofensivo, vai incomodar a seleção brasileira, mas eu acho que a gente tem tudo, até porque eu acho que eles vão vir mais para trocação. A gente tem tudo para vencer o jogo, apesar do Brasil ter na história poucos confrontos com a Noruega e nunca ter vencido. Mas o nunca é eterno. Então, estatísticas estão aí, dados estão aí para serem quebrados, né? Escritas estão sendo aí para serem destruídas, né? Mas vamos lá, em relação ao jogo, a gente tem alguns pontos que eu acho que são importantes. Vamos lá, a gente fez um primeiro tempo com um ritmo criativo muito aquém daquilo que uma seleção brasileira tem que ter. Diferentemente do que aconteceu, né, nos outros jogos, a gente teve posse de bola absoluta, ou seja, quase 70% de posse de bola, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que o time é mais mental do que um dia fora, né? Assim, eu acho que a seleção demorou um pouco a entender as linhas defensivas do Japão, né? Com duas linhas de cinco jogadores, praticamente, né? Uma defesa com cinco que sempre tinha superioridade numérica com os nossos atacantes. Eu achei que, de alguma forma, nossos dois meias pisaram menos na área do que deveria, né? Quando pisaram, o Paquetá tomou uma bolada gigantesca, né? Mas eu acho que faltava, né, ali uma análise tática um pouco mais aprofundada, né? Ou seja, encostando ali, sobretudo Matheus Cunha e o Ryan, eles entenderam mal o primeiro tempo, né? Ryan muito apagado, muito protocolar, muito burocrático, e o Matheus Cunha enfiado entre os dois zagueiros sem conseguir mobilidade, sem ter mobilidade, não sendo o ponta de lança, né? O meia punta, como diz o Carlo Ancelotti, tá? Bom, o Japão teve duas oportunidades no primeiro tempo, as duas em erros individuais, né? A primeira numa saída de contra-ataque, um passe atravessado do Danilo que não tem que acontecer, tem que tomar muito cuidado com esses passes, não podemos errar um lance de contra-ataque, né? Uma recomposição muito lenta, né, do Casemiro. Eu acho que o Casemiro, apesar do gol, ainda tá dois tempos de rotação abaixo do time, né? Não fez para mim um bom jogo, continuo com essa escrita, mas é um jogador que pode ser decisivo pela capacidade absolutamente incrível de técnica que ele tem, sobretudo no jogo aéreo, tá certo? E um erro, para mim, conceitual, um erro de escolinha do Gabriel Magalhães, né? A recomposição foi lenta, mas um zagueiro jamais pode, quando o atacante está indo em direção ao gol, correr para trás. Ele tem que encurtar, ele tem que travar, ele tem que tornar o ataque mais lento, e para isso ele tem que dar o bote, né? Então acho que é um erro do bom zagueiro, né, Gabriel Magalhães, mas é um erro que não se pode cometer, sobretudo com atacantes que são atacantes mais rápidos, tá? Então acho que esse é um erro claro. A outra vez que o Japão chegou foi numa falta, também num erro de passe, né, do Casemiro, que acabou culminando no que ele tendo que fazer uma falta, né, ali próximo da área. Mas fora isso, eu acho que a seleção brasileira dominou o jogo, né? Eu acho que existe um certo mau humor em relação a alguns jogadores, né? Acho que inclusive a manutenção de Danilo e de Casemiro é muito importante para dar confiança para esses jogadores. Primeiro que o Casemiro eu acho que tá mal. Eu não acho que o Danilo esteja mal. Ao contrário, tá?
Acho que o Danilo errou pontualmente no lance, mas fez um jogo absolutamente ok. O Japão não teve vantagem em nenhuma bola pelo lado direito. Acho que esse é um ponto que é muito importante. Tem uma finalização ruim, né, do Eda lá no final do segundo tempo, mas só isso, tá certo? Então, acho que tem muito mau humor, muito clubismo, inclusive, né? As pessoas, por exemplo, não têm muita noção tática de como que o Paquetá é importante para dar equilíbrio e para dar liberdade para o Bruno Guimarães fazer o box to box, porque ele dita ritmo de meio campo, né? E outra coisa, tá? É o cara que mais rouba a bola da seleção brasileira, né, até agora. Né? Então, assim, machucou, eu acho que não é uma substituição simples, né? Teve uma lesão no adutor de grau 2, assim, posterior, né, de grau 2, né? Então já era, acho que pra mim tá fora da Copa, né? Mas não é substituição simples porque o substituto direto deveria ser o Danilo, né? Na visão média. Não acho que é um cara para substituir diretamente o Paquetá por conta do estilo. O Paquetá, mais uma vez, ele é carregador de piano, ele dita ritmo, ele para o jogo quando tem que parar, ele dá o passe com profundidade, né? E o Danilo tem muito mais a característica do Bruno Guimarães, que é fazer o box to box, e isso para mim é um problema, sobretudo na recomposição, né? Ou ele pode travar o Bruno Guimarães, o que eu acho que nesse momento é um desperdício, porque o Bruno Guimarães está numa fase pifador, né, velho? Né? Na gíria futebolística, pifar significa o que? Dar o passe vertical, o passe final. Ele tá pifando com notável maestria, né? 4 assistências, né, para gols nessa Copa, tá certo? Nós tivemos, mais uma vez, um Ryan no primeiro tempo muito apagado, né? E um Vinícius Júnior tentando, né, o cara que tenta, é o cara que vai para cima e etc, etc, tá? No segundo tempo ele tira o Paquetá e coloca o Endrick, né? Ou seja, ele colocou um centroavante para ficar lá, e ele e Matheus Cunha, para taticamente diminuir a superioridade do Japão e colocar, sobretudo, Ryan e Vinícius mais abertos, né, na situação de 1 para 1. No caso do Vinícius não, né? O Vinícius sempre marcado por 3, né? Mas para ele também tanto faz. Pode ser marcado por 1, por 2, por 3, que ele vai para cima e tenta e tenta e tenta e poderia ter feito um gol antológico, né? Eu ainda não tô conseguindo acreditar que o Suzuki tirou aquela bola de ponta de dedão, né, velho? Cara, bizarro, né? Um lance que para mim estaria entre os gols mais bonitos da seleção brasileira de futebol que eu já vi, tá? Não que a gente tem gols do Pelé memoráveis, né? Tô falando daqueles que eu vivi, sobretudo de 90 para cá. Acho que o segundo tempo foi melhor taticamente, não necessariamente em termos de peças, né? Acho que o Endrick não entrou mal, potencializou o Ryan, porque o Ryan deixou de jogar sozinho, permitiu o Bruno Guimarães se aproximar, né? E a gente cruzou muito na área, demoramos a entender, inclusive, que o Japão tinha dificuldades nas bolas aéreas, acho que a gente demorou um pouco a entender o jogo nesse sentido, né? O Matheus Cunha depois sai, né? A gente tem um lance do Gabriel Magalhães com o gol do Casimiro, né? A bola cruzada, mas já tinha sido a segunda, terceira tentativa. O Casimiro errou também uma bola incrível, né? Em cima da linha, né? Bateu tipo pinball, quase entrou, né? E depois entrou o Martinelli. E o Martinelli entrou com algo que eu acho que é muito importante. Ele não temeu o jogo. Ele não foi um jogador comum, tá? Como ele, pra mim, costuma ser. Ele, ao contrário, ele foi pra cima, né? Não sentiu o jogo, né? Como eu acho que também o Endrick também não sentiu. E aí tem um mérito do Ancelotti, né? Porque ele descobriu o Martinelli fazendo a 10, né? Não que eu acho que isso resolva a situação, para mim ainda não resolve, né? Em termos de criatividade, mas ele manteve 2 jogadores de 18, 19 anos até o final do jogo, tendo um camisa 10 no banco consagrado, né? O que eu acho que é muito ousadia. Talvez um treinador brasileiro não teria feito isso, teria se livrado do problema colocando um jogador mais consagrado para, inclusive, absorver parte da crítica de uma possível desclassificação. O Ancelotti não, ele não tem medo, por isso que ele tá lá e tem um monte de gente no ar-condicionado. Mais uma vez, eu acho que as críticas elas são muito pesadas por um certo clubismo, tá? Mas falta muito entendimento tático do jogo. E acho que o Brasil, taticamente, provou, né, que a gente tem um treinador de grandíssimo nível, né? Um dos maiores da história.
né? E aí eu acho que a seleção brasileira venceu muito por conta da força dessas 5 estrelas e, claro, né, do brilho, da tranquilidade, da confiança, do entendimento de jogo do Carlo Ancelotti, tá certo? Bom, teremos uma oitava bem complexa, tá? A Noruega é um adversário muito difícil, mas eu tenho confiança, né? Eu acho que vai ser um jogo de trocação. E eu acho que no jogo de trocação, se der mole, o Vinícius vai empurrar a bola para dentro do gol, né? Lá ele, tá? Então, eu acho que é um jogo complexo, mas eu acho que a gente tem muita chance. E aí eu acho que daqui para frente não tem que escolher adversário não, tá? Daqui para frente quem vier veio. Entendeu? O México tá ganhando agora do Equador, né? Eu acho que o lado da Argentina, tomara que a Argentina deve passar. França confirmou hoje com um massacre na Suécia, o time da Suécia é horroroso, né? E ontem a gente teve, depois que a Alemanha fez 7-1, brother, já era a zica das mães de santo do Brasil, moleque. Olha só. Pifaram literalmente a mente e o futebol da seleção alemã, que pra mim é uma seleção muito comum. Tá? Assim como eu acho a seleção da Espanha uma seleção também que não tem nada de anormal demais a não ser o Yamal, né? Não acho esse Rodri esse jogador todo, esse Pedro jogador todo, mas isso é uma opinião, tá certo? Mas eu acho que o lado da França meio que se abriu para chegarem na semifinal, vai pegar o Paraguai, né? Mas Marrocos que ontem fez um jogaraço contra a Holanda para mim também é uma decepção nessa Copa, tá certo? E vamos aguardar, acho que a gente tem tudo para classificar. Sapatinho forever, vamos na manha, né? Vencemos o Jiraya, agora vamos em busca da vitória sobre os Vikings. Pode crer? Mas para quem tem Blanca, para quem tem Recruta Zero e para quem tem o Cascão, a Turma da Mônica, a gente não precisa ter medo dessa galera não. A gente tem 5 estrelas no peito, nós somos um futebol pentacampeão mundial e continuaremos sendo o único pentacampeão mundial da história do futebol mundial. Tá certo? Vamos aguardar. Vamos lá, sapatinho, né? E vamos ver qual vai ser a magia de Carlo Ancelotti para a próxima rodada. Mais uma vez, tá? Menos clubismo na análise, mais o que sobriedade, porque o futebol brasileiro não precisa mais dessa análise New Generation super rasa. Pode crer? É nóis. Tamo junto. Valeu!